praticante da tua palavra. Nos ensina, Pai, cada dia ser mais parecidos com o Senhor. Nós te glorificamos, agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amém. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. A gente vai continuar falando sobre os dons, né? Alguns dons espirituais, mas principalmente agora focar no culto, né? Ou na ordem, né, que o culto deve ter. Então, 1 Coríntios capítulo 14, lá no versículo 26, a gente vai ver hoje a partir do versículo 26. Até o versículo 25, o pastor Mateus tratou com a gente semana passada, o Vitor também abordou algumas coisas desse capítulo. Paulo tratou, boa noite, da preocupação que os coríntios tinham com o dom de línguas. A gente viu que é um tema bem polêmico, né? Tem algumas interpretações, mas uma vez que o dom de língua, sem interpretação, a gente fala que ele é ininteligível, ou seja, o dom de línguas, salvo algumas exceções, sem interpretar esse dom, né? Ele é chamado de ininteligível, ou seja, não dá para se entender, né, o dom. Então, ele não edifica outras pessoas e nem converte pecadores, né? Como eu falei, salvo algumas exceções, e a gente vai ver as exceções aqui. E uma outra preocupação do apóstolo Paulo é o que está aí no versículo 23. A gente já viu semana passada, mas olha aí, lê comigo aí, versículo 23. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Né? Olha aqui que Paulo fala, e que está dentro do versículo 27 e 28. Agora pula comigo para o versículo 27 e 28. Paulo diz: se porém alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, qual que era a preocupação do apóstolo Paulo aqui? A gente vê baseado nesses versículos que nós vimos, que vocês já viram semana passada. É a desordem daquela igreja quando eles falavam em línguas, né? É a desorganização daquela igreja quando aquela igreja, né, era usada ou fluía, né, nesse dom aí. Então, o que Paulo quer nos ensinar? Em outras palavras, é que a inspiração cristã não é descontrolada. Que a inspiração cristã, ela não é desordenada. Até porque quem está por trás de tudo isso é o Deus, né? O único e incomparável, né? É o nosso Pai Celestial. Então, Ele está por trás disso tudo. E Ele é um Deus, né, que Ele é responsável, né? Ele é o Deus organizado. Então, Deus não está por trás dessa desordem em tudo. A inspiração cristã não é desordenada. E aí, no versículo 26, ou a partir do versículo 26 que a gente vai entrar hoje, Paulo, então, ele fala, versículo 26 do capítulo 14. Isso, 14. Capítulo 14, versículo 26. Aí Paulo diz: portanto, que diremos então? Quando vocês se reúnem, então Paulo vai continuar falando, né? Como eles estavam se reunindo? Como que estava sendo a reunião deles? É o que a gente acabou de ler. De novo lá, versículo 23. Como que era essa reunião naquela igreja? Versículo 23. Assim, como se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então, a preocupação do apóstolo Paulo está nisso, porque estava sendo dessa forma aqui, né? Todos falando em língua e ao mesmo tempo de uma forma meio descontrolada, né? Como nós vimos aqui. E aí, então, Paulo vai falar como que deveria ser.
A gente viu que estava sendo meio que de forma descontrolada. Paulo fala, então como que deve ser? Aí versículo 26. Cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação, ou seja, que cada um tem a oportunidade de participar do ministério coletivo do corpo. Ele está falando aqui, né? E tudo seja para a edificação da igreja. Ou seja, todos os dons, eles devem servir para o quê? Para a edificação da igreja. Então, que tenha todas essas manifestações aí que Paulo relatou aí no versículo 26. Pode ter revelação, uma palavra em língua, pode ter interpretação, pode ter palavra de instrução, como ele falou aqui, pode ter profecia, que nem está nessa lista aqui, mas está em outras listas. Pode ter tudo isso, pode orar, pode fazer tudo isso. Mas o obrigatório aqui é que seja tudo para a edificação. Que seja tudo para a edificação. É isso que Paulo está querendo nos ensinar. E é interessante a gente observar, né, que não há menção aqui de nenhuma liderança, né, ou qualquer responsável por cuidar daquilo que estava acontecendo aqui. Parece que aqui, né, ou essa comunidade aqui, ficava à mercê de si mesma. Né? Por isso que era essa confusão aqui, né, e ninguém corrigia. E aí no verso 27, depois que Paulo fala que tudo deve ser para edificação, Paulo vai mostrar como essa edificação pode ser alcançada com as línguas e profecias. Ou seja, nós temos os dons. E os dons, eles servem para a edificação. Então, como que funciona isso com as línguas e com as profecias? E ele começa, então, com a criança problema, né, que são as línguas. Né? Olha aí, a partir do verso 27, a gente vai ver que 3 diretrizes, elas são apresentadas para a gente. Nós temos dons, né? Aquele que é batizado do corpo de Cristo tem dom, e nós devemos usar os dons para edificação. No caso de língua e profecia, Paulo vai especificar como que devem ser usados esses dons. Ele começa pela língua. 3 orientações. Primeira, versículo 27. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3. Olha a primeira regra aí, ó. Tem um dom de línguas. Então, se tem um dom de línguas, se alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3. Então, durante uma reunião, né, num culto a Deus, para que o dom de línguas não domine, né, aquele ambiente, né, não domine aquela reunião, que era o que estava acontecendo naquela igreja, como nós vimos nos versículos passados, né, estava dominando toda aquela reunião, que seja dessa forma. Devem falar 2, no máximo 3. Amém, gente? Então, essa é a primeira regra, né, que o apóstolo Paulo coloca para aí, né, quem fala em língua. Segunda regra. Vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, tá, gente? Segunda regra. E por sua vez, ou seja, um de cada vez. Então, tem um dom de línguas. A pessoa tem um dom de línguas. Naquela comunidade, fale 2, no máximo 3 e um de cada vez. Ao contrário também do que estava acontecendo com eles, né? Todos estavam falando da mesma hora, né? E o dom de línguas, como eu falei, estava dominando todo aquele ambiente. Mas, de novo, como eu falei no início, a inspiração, né, cristã não é algo descontrolado, né? Não é algo desorganizado. Deus, ele é um Deus de ordem. Né? O Espírito de Deus, ele não domina a mente da pessoa, né, nesse sentido. De fato, é o Espírito quem fala. Mas a gente vai ver lá no final desse capítulo que os espíritos, né, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Aquilo que é falado vem por meio, né, da instrumentalidade controlada da mente e da língua do próprio crente. Né? Quem fala é o espírito, mas não domina a mente do crente. Né? O crente tem esse controle. Né? Por isso que o espírito do profeta, né, daquele que está falando ou sendo usado do dom, é sujeito ao profeta. Isso a gente vai ver, né? A gente vai chegar lá ainda. E, então, qual que é a primeira regra? Fala em 2, no máximo 3. Qual que é a segunda regra? Sucessivamente. Não fala em 2 juntos, um por vez. Né? Está no versículo. E a terceira regra? E alguém deve interpretar. Isso aqui confirma, né, o que ele tinha falado lá no versículo 5. Volta lá comigo no versículo 5 aí.
Versículo 5. Diz assim a Bíblia, ó, gostaria, Paulo falando, que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. A gente já viu isso aqui, né? Estou só repetindo. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Olha aí. E lá no versículo 13, Paulo também continua falando. Versículo 13. Por isso, 13, isso. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Olha aí. Ore para que possa interpretar. Por isso que Paulo coloca essa regra que ele já havia falado nesses versículos passados. Porém, nessas duas passagens aqui que nós lemos, versículo 5 e versículo 13, aí, pressupõe que aquele que fala em línguas receberá também interpretação, né? Ore para que possa interpretar, né? Diferente do versículo 28. Olha no versículo 28, que interessante. Oi. Quando fala em línguas, significa em línguas diferentes? A gente vai chegar lá, mas a gente até falou sobre isso. Línguas aqui, tem alguns que entendem que é outro idioma, né? Então, ou seja, você é capacitado por Deus para falar um outro idioma, né, desconhecido por você, para edificar uma outra pessoa. Ou seja, uma outra pessoa quer ser alcançada, quer ser evangelizada, que está aqui, a pessoa é japonesa, um exemplo, né? Ou quer entregar alguma mensagem para essa pessoa. Você não fala essa língua. Aí Deus te capacita com esse dom, você fala japonês para que essa pessoa seja edificada. Uns entendem isso. Outros entendem que são línguas estranhas, né? Ou a Bíblia não fala que é a língua dos anjos, mas chamado popularmente como língua dos anjos, que é uma língua ininteligível, uma língua não humana, né? Uma língua celestial, né? Uma língua espiritual, entendeu? Existem essas duas interpretações, beleza? E aqui no versículo 28, né, o que fala? Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Olha que interessante, aqui pressupõe ou dá a entender que a língua falada será interpretada por outra pessoa, não é verdade? Por outra pessoa. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, né? Falando consigo mesmo e com Deus. E aí, o versículo 28 fala, né? Então, se não houver intérprete, fique calado na igreja. Ou seja, por isso que quem ora em línguas deve orar para que possa interpretar. E se a pessoa não experimentou o dom da interpretação, e se não estiver ninguém no lugar que tem esse dom, o que a Bíblia está orientando aí no versículo 28? Que fique calado na igreja. Fique calado na igreja. Não é isso? Amém? Mas como nós vimos também, por exemplo, no versículo 2, vai comigo no versículo 2. Vai comigo no versículo 2. Versículo 2. A Bíblia fala: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Vai comigo no versículo 4 agora. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Então, ou seja, a gente percebe aqui que Paulo não proíbe esse dom, é verdade? Paulo não está proibindo o uso desse dom, né? A gente vê que falar a si mesmo vai contrastar aqui com falar em línguas, com interpretação com a igreja reunida, né? A gente vê o falar em línguas com interpretação com a igreja reunida, né? E falar a si mesmo, que o versículo 2, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Aí no versículo 4 fala, quem fala em língua fala a si mesmo, ou a si mesmo edifica. Ou seja, tem essas duas formas. Falar em língua, isso que eu entendo aqui no capítulo 14, para se edificar, e essa pessoa fala a Deus, ninguém o entende, e fala em línguas em uma reunião, né? E aí precisa de interpretação, né? Então, aqui está claro que não é língua inglês ou francês, porque aqui está falando
que edifica a si mesmo e que ninguém entende, e só Deus, então, as outras pessoas entendem inglês, Sim. aqui cada um tem um jeito. Sim, É igual assim, né? O pastor Matheus até falou semana passada. Nós estávamos aqui. Existem essas duas interpretações. Tem gente que entende somente o dom de línguas como sendo idiomático. Só idiomático. Então aqui, né, para essas pessoas, aqui seria um outro idioma. Né? Outras pessoas entendem, como a dona Isabel falou, que aqui, no caso do capítulo 14, aqui são uma linguagem espiritual. Não são idiomas. Por causa disso tudo. Quem ora a Deus, ora a si mesmo se edifica, ninguém o entende. E por causa de outras passagens aqui, né? Outros versículos até mesmo nesse capítulo. A gente pode passar por eles novamente. Né? O pastor Matheus passou semana passada, né? Ele apresentou, né, as duas ideias, mas a gente pode passar novamente por eles se alguém tiver dúvida, sim. Né? E eu posso elucidar também conforme uma interpretação de quem entende que o dom aqui é língua celeste, né? Não é idioma. Né? Né? Entendeu, dona Isabel? Entendeu? E aí a gente vê isso, né? Então, ou seja, se a pessoa for falar em língua sem interpretação, a pessoa deve orar, como nós vimos, né? Somente a Deus a sós, né? Porque está edificando a si mesmo, né? Então, é assim que eu entendo o dom de línguas aqui no capítulo 14. No capítulo 14, eu entendo como uma linguagem de oração e louvor dirigidas a Deus, e como são línguas ininteligíveis, devem permanecer no campo da oração e da devoção pessoal. Somente quando alguém que interprete esteja no local, esse dom deve ser exercitado na igreja reunida. Né? Então é isso que eu entendo de Paulo aqui falando do dom de línguas no capítulo 14. Entendeu? Dessas duas formas. Edifica a si mesmo e, como nós lemos aqui, né, no versículo 28, quando for falar numa igreja reunida, essa pessoa deve ou interpretar, né, ou alguém que interprete deve estar lá. Se não for assim, a pessoa deve ficar o quê? Em silêncio. Em silêncio. Amém? Ou seja, tem um dom de línguas. Né? Quer orar em línguas? Se eu for orar numa reunião, não tem ninguém que interprete, eu vou orar a Deus, né? Eu não vou orar. Agora, numa reunião, preciso que alguém interprete para eu ser usado nesse dom, porque senão, né, não vai edificar ninguém. Se for para edificar a si mesmo, ok. Né? E aí Paulo vai começar a dar orientações parecidas sobre o dom de profecia, né? Que parece que ele favorece esse dom. Olha aí, ó. E ele começa com a mesma orientação dada, versículo 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. Olha, tá tratando-se de profeta, falam 2 ou 3. Aqui eu não entendo ser o limite de ter só 2 ou 3 profecias no culto. Até porque quando Paulo vai falar, no versículo 24, a favor da profecia, olha o que ele fala lá no versículo 24, a favor da profecia. Mas, se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra, e ele adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Né? E também a intenção de Paulo aqui era que todos tivessem a oportunidade de profetizar. Né? Então eu não vejo um limite. Eu entendo que a vontade de Paulo é que todos tivessem essa oportunidade. Por quê? Vai no versículo 31 comigo agora. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. A gente vai chegar lá, mas só para construir aqui, né? Por que eu estou falando isso com vocês? Então, talvez, sendo assim, né, a melhor interpretação seja que não deve haver mais de 3 falas por vez antes que o outro pondere o que está sendo profetizado. Né, quando Paulo fala assim,
tratando de profecias, fala em 2 ou 3. E outros julguem cuidadosamente o que foi dito, versículo 29. Por isso que ele fala isso. Então, se tratando de profecia, todos podem profetizar. Mas fala em 2 ou 3 e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Né? Julgar aqui significa analisar se aquilo vem de Deus, né? Uma vez que aqueles que estão ouvindo também também têm o Espírito Santo. O conceito de profetizar aqui no caso seria parecido com Atos 2? Tipo, cada um falava as maravilhas de Deus segundo a sua própria língua, por exemplo. O conceito de profetizar aqui seria o quê? Falar a mesma coisa, da mesma maneira, falar sobre as maravilhas de Deus, ou qual o conceito? Eu creio que o conceito de profetizar está nesse mesmo capítulo aí, no versículo 3, que fala quem profetiza mas quem profetiza ou faz para edificação, encorajamento e consolo dos homens. E consolo dos homens. Caso seria, por exemplo, expor a palavra de Deus. Isso, eu creio que sim. Nosso contexto hoje seria expor. Isso, eu creio que sim. Eu creio que sim. Embora alguns entendem que não somente isso, por causa de alguns exemplos. Por exemplo, lá em Atos tem o caso de Ágabo, né? Que ele profetizou, né? Alguns entendem também que isso pode ser uma coisa dada para que uma pessoa fale alguma coisa para uma pessoa especificamente, em relação à vida dela. Mas aqui pelo contexto eu entendo que é isso, edificar, consolar e exortar, ou seja, pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Né? E aí, sendo assim, Paulo vai dar uma diretriz adicional aí para o dom profético. Né? É interessante, versículo 30. Se vier uma revelação, essa palavra revelação é outra que é cheia ela é rica de conteúdo, né? É difícil a gente, tipo assim, ter uma coisa específica, né? Ela pode ser alguma coisa, por exemplo, aqui, né, estava sendo construído o cano, muitas pessoas ainda conheciam ainda que tudo sobre a nossa doutrina como nós conhecemos hoje. Então pode ser alguma coisa a respeito de Jesus que estava sendo revelado, né, quando Paulo estava escrevendo a carta, ou alguma coisa dada a uma pessoa específica, né? Uma informação para uma pessoa específica, porque essa palavra aqui, ela é muito cheia de isso, é difícil a gente bater na tecla o que seria, né? Mas de fato ele fala, se vier alguma revelação, porque o caso ele está aqui regulamentando o uso do dono da profecia, né? Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cala-se o primeiro. Ou seja, se alguém estiver profetizando, se alguém estiver falando, uma palavra ou uma revelação ao mesmo tempo pode vir alguém que está sentado. Se isso acontecer, aquele que estiver falando tem que parar. Amém, gente? Amém. Tem que parar e, né, respeitar lá e ouvir. A gente entende que Paulo está fazendo um apelo tanto ao autocontrole quanto à cortesia, né? Para não ficar aquela bagunça toda, como estava sendo com o dom de línguas. Né? Parece que Paulo aqui, ele está, de alguma forma, antecipando a possibilidade de agir assim com o dom de profecia, uma vez que estavam agindo com o dom de línguas. Não respeitavam e tudo mais. Paulo fala, olha, se vier alguma revelação a alguém, aquele que estiver falando primeiro, né, cala-se primeiro. Né? Por quê? Porque tratando de profecias, falam 1, 2 ou 3 e outros julgam cuidadosamente. Fala, meu irmão. Lá vem. É que ele sempre está falando, falar 2 ou 3 e um de cada vez. Isso. Que argumento as igrejas usam que quando está no louvor, de qualquer coisa, todo mundo começa a falar línguas, aí se você fala línguas, todo mundo começa a falar línguas, sendo que a Bíblia é clara, fala que é 2 ou 3 e sucessivamente. Tem outro argumento, que isso é outra passagem para quebrar, invalida essa passagem? Ou é falta de conhecimento mesmo do povo? Não sei. Não sei. Mas assim, eu acho que elas podem interpretar daquela forma, né? Tipo assim, olha, está edificando assim mesmo. Embora no culto público, Paulo, embora esteja aqui a regra, né?
E Paulo esteja aqui, embora esteja aqui, mas eu acho que eles podem interpretar dessa forma. Eu estou edificando a mim mesmo. Eu estou falando a Deus. É uma linguagem de oração. Né? Embora aqui esteja claro que Paulo coloca uma regra, né? Se for em um culto público, se você for falar em uma congregação e todos forem te ouvir, ore para que você interprete, ou que alguém interprete. Se não for assim, fique em silêncio. Né? Mas aí teria contradizendo o 23, que pede se todo mundo falar em línguas, quando entrar uma pessoa não instruída, vai falar que o povo é louco. Então vamos lá, vamos voltar no 23, peraí. Mas assim, só um pincelado. Fala, Egu, fala. Que acaba que o próprio capítulo 14, a minha interpretação dentro, principalmente, você vai falar sobre esse texto aqui, sim, mas está um pouco adiante, que é a partir do versículo 36 até o 38. Tipo, dentro do que ele apresentou, né, tipo assim, qual que é o argumento que as pessoas utilizam para passar por cima disso, né? Já que é uma ordem litúrgica doutrinária para ser seguida. Então, eu acredito que talvez o 36, o versículo 36 ao versículo 38 é mais ou menos o que acontece hoje em dia. Entendi. Né? Porque, de fato, há uma... eles ignoram. Sim. Essa é a interpretação. Ignora o fato de ter uma ordem litúrgica doutrinária. Entendi. A gente vai chegar lá. É isso mesmo. Deixa eu responder o Vitor aí. Fala. Não, só dentro da pergunta do Vitor aqui, o problema, sabe o que é? Hoje em dia, antes, nesse momento aqui da Bíblia, quando Paulo colocou isso aqui, se um crente da época chegasse e visse muitas pessoas orando em língua, eles iam alegar que as pessoas eram doidas. Mas só que hoje, um descrente, né? Mas só que hoje um descrente chegar e ver as pessoas orando em língua, eu creio muito que elas vão colocar assim, é espiritual, é de Deus. Ou não, né? Por isso que Ou não, né? eu vejo isso muito acontecendo nas igrejas. Então eu vejo em casa. Meu pai é crente. Aí, acho que 2 semanas atrás, quando eu estudo, aí ele perguntou, qual que é o tema de hoje? Aí eu falei, sobre o dom de línguas. Sim. O que é isso? Sabe quando você está na igreja, aí você vê um monte de pastor orando, lá. Então, sim. É aquilo ali. Sim. Entendi. Eu não entendo nada. Mas qual que é a pergunta? Fala de novo a pergunta aí. Do 23. O 23? Não, 23. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar línguas, no caso entrar pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Sim, é isso aí mesmo. É isso aí. Exato. É isso mesmo, pode ser que seja. Ou pode ser que não, caso. Não, por isso que Paulo fala. Por isso que Paulo está orientando aqui. Ele fala, olha, se alguém ora em língua, ora para que possa interpretar, ou que tenha alguém que interprete, se não for assim, fica calado. Mas eu creio que uma das passagens que eles usam para apoiar o que eles fazem é a questão que edifica a si mesmo. Mesmo tem aqui a regra. Estou edificando a mim mesmo, estou falando a sós com Deus. Né? Mesmo sendo no culto público. Eu acho que uma das passagens que ele usa, ou um dos versículos que eles usam, é esse. Né? O pastor Mateus, aquele dia, eu sei que ele explicou 10 milhões de vezes, mas na explicação dele... Eu percebi que você não ficou sensível. Eu não entendi que a questão de que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Porque ele explicou 40 vezes do mesmo jeito, ele não mudou a forma de explicar. Eu continuei sem entender. É no versículo 1? É no 22. Porque ele também usou por base o versículo de Isaías, sim, para explicar essa questão. Sim, Porque tudo bem, eu entendo que existe uma parte histórica associada, né? Que ele falou dos povos e tal, mas assim, eu tô lendo hoje, em 2024, esse versículo. É para eu pensar lá nos judeus, ou eu posso trazer pra então, hoje? eu vou te falar de uma forma diferente de interpretar esse versículo 22. Mateus interpretou de uma forma.
Versículo 22. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Né? A profecia, porém, é para os que creem, não para os que creem. Por que as línguas aqui são um sinal para os descrentes? Não interpretada. Porque se eu falar em língua aqui e não tiver uma interpretação no culto, o descrente vai chegar, eu estou dando outra linha de interpretação, né? O descrente vai chegar e vai falar assim, o que é isso que está acontecendo? E não vai ser edificado, né? Se as línguas com interpretação servem para edificação, se aquela pessoa que está falando em línguas e não está tendo interpretação, ela é um sinal para o descrente. Que tipo de sinal? Um sinal entre aspas, juízo e julgamento, né? Porque sinal no Antigo Testamento ou era um sinal de bênção ou era um sinal de juízo, assim, né? Nesse caso aqui, é a interpretação. Por que é um sinal de julgamento? Porque o descrente vai chegar, a pessoa está falando em língua, está aquela língua toda aqui, não há nenhuma interpretação, o descrente vai chegar, não será edificado e não ouvirá do evangelho, não vai ser salvo. Por isso que é um sinal aqui para os descrentes nesse sentido, sinal negativo, né? Uma língua que não há interpretação. Ficou claro? Ó, nós estamos falando em línguas aqui. Todo mundo falando em línguas aqui. Porque aqui não está escrito uma língua não interpretada. Está escrito de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas o capítulo todo fala de língua ininteligível. Paulo está chamando atenção para essa forma. Aí ele está pegando alguns exemplos, né? Para falar que as línguas elas devem ter um objetivo, devem ser para edificação. Senão será um sinal para um descrente. Nesse sentido. Será um sinal para aqueles que não creem. Tá, você está indo pela linha das línguas estranhas. Isso. O pastor Mateus se Não. até a norma. Não, por isso que eu falei. Existe a maneira que ele crê sobre a questão do ser idiomática e também essa maneira de ser também línguas espirituais. E sendo línguas espirituais, uma das formas deles interpretarem esse versículo é isso, né? Porque línguas aqui no capítulo 14, olha só, línguas no capítulo 14, aqueles que entendem que existem línguas espirituais, entendem a língua no capítulo 14 não sendo idiomática, língua ininteligível. Por isso que eu estou te respondendo. Então, o capítulo 14, sim, ininteligível, para aqueles que entendem que existem línguas espirituais. É o que mais faz sentido. Você está na igreja em peso, todo mundo fala a mesma língua. Você chega uma diferente, uma linguagem espiritual. Tem essa interpretação. Entendeu agora? Sim. Certeza? Não, você entendeu a explicação que eu dei. O pastor Mateus vai mais pelo lado do idiomático. Não, eu estou falando, o Mateus tem outra interpretação para isso aqui. Né? Tem todo o contexto interno. Eu concordo mais com essa sua. Então, aí eu estou dizendo o seguinte, estou dizendo que tem outra forma de interpretar. E outra forma de interpretar é essa forma. Entendeu? O Mateus deu uma outra interpretação diferente porque ele entende a língua no capítulo 14 como sendo uma língua somente idiomática. Na verdade, a Bíblia toda, eu acho que ele crê somente idiomática. Né? Aqueles que creem que aqui no capítulo 14 é língua celestial, não, né? É uma linguagem espiritual, nesse sentido. É porque, na verdade, quando Paulo fala língua dos anjos, ele usa uma espécie de hipérbole, assim, e se eu falasse e tudo mais. Então, a gente não pode afirmar que essas línguas são línguas dos anjos, mas é uma linguagem espiritual. Você fala diretamente a Deus, ninguém entende, né? Não sei se anjos falam essa língua, né? Mas, ok. Então, é isso, né? Então, assim, no capítulo 14, são línguas ininteligíveis para aqueles que entendem que existe língua sem ser idiomática também. Pode falar. Pode entender também assim, da seguinte forma, seria uma conversa com Deus no espiritual. Então, é isso que ele fala. Por isso que ele fala no versículo 2 que quem fala... É você conversando com Deus. No versículo 2 ele fala, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende, o Espírito fala mistérios. Deus também, assim, você falando no Espírito, né? Então, Isso? não entendi, como que é? Falando no Espírito com Deus. Isso, exatamente. Esse dom, para quem entende que existe essa língua... Mas aí é uma interpretação muito pessoal, né? Porque Então. você acredita. Então, quer falar?
Não. Mas não tem isso. Como é que... É o Espírito de Deus com o Espírito de Deus que vai em você. Né? Isso. Às vezes você pode entender ou não entender. Mas é no Espírito, é o tratamento no Espírito. Entendeu? Para mim, o versículo assim de todos que mais, como eu posso dizer, que mais me faz crer em línguas espirituais, É isso. em línguas estranhas, é o versículo que para mim que é 2. decisivo, não, é o 4. É o da edificação pessoal. Porque não faz sentido eu que não falo chinês começar aqui, Entendi. tipo assim, em chinês e tô super me edificando. Aí o que o Mateus respondeu lá? Ele falou, não, porque todo aquele que é usado por Deus em algum dom... Exatamente. É essa a ideia. Eu entendo. Assim como qualquer outro dom. Se a pessoa tem o dom de curar, vai ser edificado. Exatamente. Falando em línguas, era para ser edificado. Essa é a interpretação. Não entenda. Exatamente. É isso aí. Toda pessoa que é usada no dom, eles... Aí, qual o fundamento deles? É isso. Está sendo edificado. Está sendo edificado. Aqui ele coloca um contraponto, que fala em outra língua a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Uai, os dons todos são para Edificação. a pessoa e devem edificar a igreja. Sim. Então esse contraponto que ele coloca aqui, para mim é decisivo, sabe? Entendi. Mas ao mesmo tempo, só um detalhe. Pode. Por isso que o lance da interpretação pessoal ele é muito perigoso, ao meu ver. Por quê? Vou usar o próprio exemplo do pastor Mateus e eu acabo me enquadrando nisso também. O pastor Mateus disse que ele já teve essa experiência de falar em línguas. Mas olha, para ele naquele período era uma realidade. Como que ele foi convencido de que a partir daquele momento ele não cria mais daquela forma? Isso acontece muito. Então é por isso que eu falo que essa questão da interpretação individual, ainda que existam outras possibilidades de interpretação, é perigosa por isso, porque alguém que cria dessa forma, e como você vai pôr à prova a experiência pessoal da pessoa? Não tem como, ele cria dessa maneira. Eu também já tive essa experiência, hoje eu também não creio dessa forma, mas eu fui convencido, de certa forma, teologicamente, doutrinariamente, de que isso, resumindo, a experiência que eu tive, a melhor palavra que eu tenho para classificar é que foi algo emocional. Entendi. Mas isso até aí eu também já queria que... O contrário também é verdadeiro. Tipo assim, a pessoa que não falava em línguas tem experiência e entende dessa forma, né? Acho que a nossa própria Lagoinha Eu tem... também já queria que eu tinha que rezar para Nossa Senhora. Sim. O que o Gustavo está falando que fica no campo da experiência, né, Gustavo? Sim, exatamente. Então vamos lá. Amém, gente? Deu para ficar claro aqui, mais ou menos? Gabriel e Camilo, tudo bem? Não, tá bom. E aí, mas pode ir perguntando aí, você, né? A gente vai conversando. E aí Paulo justifica aí, né? 31 nós já lemos, né? Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, né? Então o dom de profetizar está disponível a todos, né? Não significa que todos vão profetizar, está disponível a todos, mas não significa que todos vão profetizar. 31 ainda, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Então, essa aqui é a preocupação do apóstolo Paulo, né? Uma edificação com a qual cada um contribui. Ou seja, a revelação de Deus não é dada apenas a um, ou a uns poucos, ou não é dada também apenas em um único tipo de manifestação, né? Em várias manifestações, né? Em vários dons. Então todos devem aprender com aquilo que o Espírito dá a outros, né? E aí o 32 que eu já falei, né? E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Essa é a justificativa que Paulo apresenta para os regulamentos, tanto do falar em línguas, quanto de profetizar. Por quê? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, né? Não é uma agitação frenética, né? Não é essa questão desordenada, né? Não é para ser uma perda de controle, né? Não é isso. Mesmo que as línguas, alguns entendem que não sejam inteligíveis, ainda assim é uma fala inspirada e estão sob controle de quem fala, né? Estão sob controle de quem fala. E o mesmo acontece com a profecia. O mesmo acontece com a profecia. Então essa questão de, eu não me segurei, eu não sei o que lá, não. O Espírito só está sujeito ao profeta, né? Ele tem um domínio ali, né? E com isso, né?
Dá para falar cada um de uma vez. Né? Com isso aqui, quando não houver intérprete, dá para ficar calado. Com isso aqui, se o espírito do profeta é sujeito ao profeta, dá para falar, parar de falar quando o outro estiver profetizando, esperar. Então, dá para ter o controle, né? É isso que Paulo está ensinando. Por quê? O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Dá para ter o controle. Né? Tudo isso por quê? Versículo 33 agora, né? Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então, tudo o que Paulo falou está de alguma forma ligado ao caráter de Deus. Porque Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Deus de paz. E essa frase, junto com o versículo 40, né, que diz aí, versículo 40, né? Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Parece confirmar lá o versículo 23 que nós já vimos. O que fala o versículo 23 novamente? Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Então se controlem. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Né? Controla. É mais ou menos isso, né? Ou seja, que a reunião nessa igreja aqui não estava sendo dessa forma. Eles estavam indisciplinados no dom de línguas. Né? Como se fosse isso. Então tudo que Paulo falou aqui que nós vemos tem a ver com o caráter de Deus em contraste com os cultos das religiões pagãs daquela época, que era uma desordem, né, que não tinha ordem nenhuma. Porque o caráter da divindade cultuada por alguém reflete no caráter do culto prestado por essa pessoa. Por isso que os coríntios aqui deveriam parar de cultuar a Deus daquela forma. Né? Porque Deus não é caracterizado pela desordem. Deus não é caracterizado pela desorganização. Não. Né? E nem é a causa da desordem na reunião da igreja. Deus não é a causa. Por isso que Paulo coloca regras. Né? Por isso que Paulo coloca ordem. Se for falar, faça dessa forma. Se for profetizar, profetize dessa forma. Porque, no caso aqui da igreja, não estava sendo. Uma vez aconteceu lá na minha casa que a minha irmã estava procurando emprego. Se veio currículo para 30 lugares, sabe? Uhum. Aí ela falou comigo, e aí não foi que eu quis falar, quando eu vi saindo da minha boca. Entendi. Aí, como é que você explica isso? Eu? Porque ela só, olha só o que falou da minha boca. Eu falei assim, ela falou, eu tô preocupada, eu tenho que arrumar um emprego, não sei o que. Eu falei, não se preocupe, você vai receber um telefonema ainda hoje. Entendi. Aí ela recebeu o telefonema, ela ficou louca atrás de mim, querendo falar comigo, ligando. Aline, aquilo que você falou, aconteceu, eu recebi um telefonema. Isso é coincidência ou... Pode ter sido. Não saiu de mim. Quando eu vi, eu falei. Pode ser. Oi? Pode ser ou pode ser também pelo Espírito de Deus também. Pode ser, quem sabe. Pode ser, né? Intuição, mas pode ser. Eu creio que pode ser o Espírito de Deus também. Quando eu vi, eu falei. Eu nem lembrava disso. Eu acredito que pode ser. Entendeu? Eu acredito que pode ser. Uai, olha aí, ó. Pode ser que seja um dom. Amém? Então, assim, tem que ser caracterizado pela ordem o culto a Deus. E isso não significa ser um culto morto, né, gente? A gente tem uma consciência errada do que é ser um culto espiritual, né? Não, né? Até porque no versículo 26, Paulo fala, né? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra de língua, uma interpretação. Ou seja, pode ter tudo, mas com ordem e para edificação. Pode ter tudo, mas com ordem e para edificação. Na verdade, deve ter, né? Mas com ordem e edificação. E 33, ele fala, como em todas as congregações dos santos, ou seja, ele fala isso e fala, como em todas as congregações dos santos. Ou seja, é isso que Deus estabeleceu em todas as igrejas. Que o caráter dele seja adequadamente exibido no culto em todas as igrejas, né? Como em todas as congregações dos santos. Paulo está falando com eles aqui, tanto a se conformarem ao caráter de Deus, quanto a acompanharem o restante, né, do povo de Deus, o restante das outras igrejas, né? Porque Deus estabeleceu essa ordem para todas as igrejas. Todas as igrejas, né?
Agora é polêmica. Não, vamos entrar hoje. Dá tempo. Vamos entrar hoje, gente. 34. Aí Paulo vai falar sobre as mulheres não falarem na igreja. Olha aí, que interessante. Aí. Olha aí, ó. 34. Ó, 34. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. Olha aí, ó. Pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa. Pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Olha aí. É uma passagem polêmica, né? Existem várias interpretações para essa passagem aqui. Até porque é polêmica também por causa do deslocamento aqui, né? No assunto. Para alguns, foge um pouco da estrutura de pensamento do argumento de Paulo aqui, né? Encaixar as mulheres no assunto, né, de profecia de língua, a gente vai entender, né? O que pode ser isso aqui. Mas como está aqui, né? E essa passagem se encontra em todos os manuscritos conhecidos, vamos ver a forma de entendimento aqui. Eu anotei algumas, ó. A primeira interpretação para isso aqui é que o culto dessa época aqui era parecido como era, né, uma adoração a Deus na sinagoga judaica. Como que era, né? Homem de um lado, mulher de outro, né? Então o culto nessa época aqui, para alguns, era dessa forma. Homem de um lado, mulher de outro. E aí as mulheres ficavam interrompendo o culto com perguntas. Então, por exemplo, no culto lá, o homem está de um lado profetizando, né? Aí chegava a mulher e falava em línguas. Ficava perguntando, ficava tumultuando o culto. Estava com dúvida, perguntava ali para o homem que não era seu marido. Era isso, para uma interpretação. E aí, por isso que o versículo fala que a vergonha aqui, no caso, dessa interpretação, seria por causa disso, né? Que as mulheres tumultuavam a reunião por causa dessa questão. Né? Incomodava o homem na reunião, está falando em língua lá, está profetizando, vai lá, perguntava, tirava dúvida, e essa é uma interpretação, né? Porém, não faz muito sentido porque o estilo do culto das igrejas primitivas não se encaixa muito desse modelo da sinagoga, que era mulher de um lado e homem do outro. Essa é a minha interpretação para isso aqui. Talvez a menos seguida, né? Com certeza. A segunda interpretação é que Paulo aqui está proibindo que as mulheres, das mulheres discernirem as profecias, né? Está proibindo que as mulheres participem aqui do julgamento dos profetas. Né? Paulo não falou que nós temos que julgar, né? Cada um profetiza 2 ou 3 e outros, né, analise cuidadosamente, né? Aí Paulo estaria aqui proibindo, ou seja, porque isso, essa questão de analisar ou de discernir a profecia, colocaria a mulher no lugar de liderança. Colocaria a mulher em uma função que não seria dela e sim dos homens, de discernir profecia, né? E aí a vergonha de falar na igreja seria a mulher falar fora da sua função. Por quê? Paulo fala que a mulher pode profetizar, né? Paulo fala que a mulher pode falar em línguas. No capítulo 11 nós vimos isso, né? Desde que usa o véu, a gente viu isso, né? Pode falar. Mas não poderia, segundo os que entendem, né, dessa forma, discernir, né, as profecias, porque isso é papel do homem, o papel da liderança. Então, e aí entende o versículo, né? No versículo 35. Se quiser aprender alguma coisa, que pergunte aos seus maridos em casa, porque é vergonhoso para a mulher falar na igreja. Pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Não, você queria contrariar Paulo. Ah, tá. Entende? Entende. Então, assim, e aí os que entendem dessa forma, entendem também, né? Alguns que entendem dessa forma entendem essa questão que é contra o ministério pastoral feminino. Por quê? Porque, né, não, o papel de liderança aqui, e que inclui julgar, né, essas profecias e tal, isso era o papel do homem, né, do homem. Porém, contrapondo isso, né, tem uns que falam que julgar uma profecia não coloca a mulher em autoridade sobre o marido como um todo. Está julgando ali a profecia. Como assim? Não entendi. Porque hoje tem pastor, por exemplo. Tem algumas denominações que não aceitam a ordenação pastoral feminina. Entendeu?
E eu acho que a maioria delas entende essa passagem dessa forma. E aí eles vão olhar o contexto imediato, faz sentido para quem entende dessa forma, que fala, não, está falando aqui sobre julgar a profecia, né? E aí abaixo já fala da questão do papel das mulheres, que ela deve ficar em silêncio. Mas como assim? Como que eu entendo essa passagem? Analisando o contexto imediato, né? Os versículos acima que está falando de julgar a profecia, fala, então, está falando que as mulheres não devem julgar a profecia. As mulheres podem profetizar, as mulheres podem falar em línguas, mas a questão de discernir as profecias é papel do homem, papel da liderança. Porque se a mulher fizer isso, ela está se colocando em um papel de autoridade sobre o homem, né? E isso é para quem entende essa questão, inclusive para quem entende, assim como eu falei, entende que a mulher, ela não pode, ela pode exercer papel, né, funções na igreja, mas não pode exercer um papel de liderança, né? Assim. Essa é uma segunda interpretação. Giovana está rindo. A terceira interpretação é que as mulheres dessa cidade frequentavam o culto, né, da deusa Afrodite antes de converter. E esse culto dessa deusa Afrodite, né, era um culto que havia muita promiscuidade, era um culto muito descontrolado, era um culto que havia muita desordem, sem equilíbrio emocional. E um dia essas mulheres foram alcançadas por Deus, né, e converteram. Só que estavam levando algumas práticas para o culto cristão. O culto cristão. Paulo vendo isso, né, para não, né, naquela época, aquele contexto, para não virar uma bagunça no culto cristão, Paulo então pegou e falou, olha, permaneçam mulheres em silêncio na igreja, pois não é permitido falar. Antes permaneça em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Por que estava sendo vergonhoso? Por causa que elas estavam levando algumas práticas da religião pagã para o culto cristão. Né? Essa também é muito aceita, né? Qual, Giovana, que você vai aceitar dessas três? Então, essa é muito aceita, entendeu? E talvez essa seja mais confortável. Eu já vi uma que a liberdade que as mulheres tiveram no culto cristão, já que principalmente quando a gente leu o capítulo 11, falava que a mulher não podia fazer nada, a partir do momento que Paulo deu o aval para elas orarem e profetizar com o véu, ele deu outra polêmica. Eu acho que... O que você falou que era com o véu? Você que deu esse estudo aqui, né? Foi. Eu falei que o véu, hoje em dia, é o símbolo de submissão ao marido. Assim como Cristo. Hoje em dia? Não, falando assim, que o véu, naquela época, simbolizava submissão. Isso. E hoje em dia, continua o mesmo símbolo, mas não precisa o uso do véu. E nem Paulo, em uma outra carta, deu o uso do véu, mas em outras cartas, Paulo pede para a mulher ser submissa ao marido. Então, o véu na época é uma coisa simbólica de submissão. Mas não necessariamente precisa aplicar o uso do véu de fato. E naquela época também o uso do véu foi colocado por causa, né, até por causa um pouco desse contexto também, eu acredito assim, porque, né, havia, né, essas mulheres, né, que ficavam lá para se distinguir também dessas mulheres que ficavam lá, né, fazendo essas coisas aí, né, vou ser mais claro aqui não, falando, para se distinguir dessas mulheres, né. E aqui, Paulo também, a mesma coisa, né. Por quê? Ficam caladas, mulheres. Por quê? Porque vocês estão usando, né, dessas práticas e trazendo alguma dessas práticas aqui para o culto cristão. Então, mulheres ficam caladas da igreja. Hoje as mulheres ficam caladas da igreja. Mesmo que em algumas denominações elas não exerçam cargo de liderança, tem professora, tem muitas coisas. As mulheres ensinam na igreja, né? Então, por causa do contexto. Pode falar. Eu conversei com o Marcelo aqui agora sobre Efésios 4, para falar sobre os dons ministeriais. Aí eu até questionei com ele aqui agora. Tem profeta, mestre, pastor, evangelista e apóstolo. Se Paulo não fala, não, porque o dom pastoral é só para mulher, só para homem. Então eu até questionei ele aqui. Será que todos os dons, tirando o pastor, é só para homem? Ou mulher também pode entrar como dom pastoral? Deu para entender. Tá me perguntando? Não, é que ele estava discutindo aqui agora. Enquanto você está falando, você está... Os que entendem que nesse versículo aí, Efésios capítulo 4,
o dom, aí, por exemplo, tirando de apóstolo, né? Os outros dons aí, 4 fala o quê? Quais os dons que tem? Apóstolo, mestre, profeta, evangelista e... Aí o texto fala que os dons foram derramados a todos os homens, não é isso? Não é isso que o texto fala? E aí as pessoas que defendem, né, o pastorado feminino, por exemplo, vai falar não, porque essa palavra derramada a todos os homens é uma palavra neutra, né, neutra, é ser humano. Então todo ser humano, dependendo de gênero, pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser mestre, os que defendem o pastorado feminino. Os que não defendem, lógico, vai apoiar no texto de Timóteo, né, e outros textos. Eu acho que para mim é muito claro. De Timóteo, né? Considerando as citações que Paulo faz, tanto em 1 Timóteo como Tito. 1 Timóteo, né? Uhum. Coríntios e Efésios. Esse aí é. Considerando essas duas citações de Paulo nas suas cartas, a interpretação para mim fica Muito claro. Há um debate também sobre isso, né? Debate. porque 1 Timóteo é isso, né? Tipo, marido de uma só mulher. Isso. E aí, ficou clara essa questão das possibilidades aí, dessa questão de mulher permanecer em silêncio na igreja? O porquê? Ficou, né? E é por causa disso. Então, ou seja, algumas interpretações aqui que a gente viu não dá para ser usado hoje no nosso conteúdo, não dá, não precisa. Amém? É só para não tirar a autoridade do homem, né? O que? Você fala para a mulher permanecer calada na igreja? Por exemplo, é para ela não tirar aquela... Como é que fala? A responsabilidade do homem, talvez. Não, então, eu falei que existem 3 interpretações, né? Eu falei que uma era essa questão que lá na época lá, né, as mulheres eram... Elas tinham mais essa capacidade de interpretar, talvez, né? Não, então, eu falei que existem 3... Porque a mulher, ela é mais sensitiva do que o homem. Não, então... Do que o homem. O homem é muito racional, a mulher já é mais... Não, delicada com esses assuntos, assim, que eu digo assim, de compreender, talvez, né? Não sei. Não, então, não, eu falei que existem 3 interpretações. A primeira interpretação era que o culto daquela época era um culto que ficava homem e ficava mulher. Um homem de um lado e mulher de outro. Aí, a mulher tem que ficar calada, porque na hora do culto lá, as mulheres ficavam falando, né, interrompendo os homens na utilização dos dons. Paulo fala, então fica calada. Mas eu falei que essa interpretação aqui ela é menos usada e quase ninguém acredita nisso. A segunda interpretação é aquela que eu falei, que a mulher, ela Fazia experiência. não, que a mulher ela não poderia exercer papel de liderança da igreja. E o papel de julgamento seria um papel do homem. Então por isso que Paulo falou que a mulher pode profetizar e falar em línguas, mas julgar as profecias era um papel do homem, que o homem que é o líder. Se a mulher fizesse isso, ela tomaria o lugar do homem, né? Mas tem um contraponto nisso também. E a terceira interpretação, que talvez seja um pouco mais aceita, é a questão do contexto. Aquela cidade lá, naquela cidade havia mulheres que participavam de alguns cultos promíscuos, cultos que eram que tinham uma desordem, né? Que eram mulheres desequilibradas emocionalmente e tudo isso participando do culto. Essas mulheres converteram. E aí agora, algumas mulheres, depois da conversão, estavam levando algumas práticas para o culto cristão. O que Paulo fala então? Aqui, nesse contexto, as mulheres ficam caladas, para não bagunçar o culto cristão. Porque vocês estão levando algumas práticas do culto pagão para o nosso culto. Essas 3 interpretações são mais utilizadas. Existem outras que é menos utilizadas. Ficou claro? E para concluir, versículo 36. Lógico, acabou, hein, gente? Acaso a palavra de Deus... Vocês têm 5 minutinhos aí? 10 minutinhos? Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Ou seja, por isso que eu falei que muitos entendem que essa parte introduzida das mulheres foge um pouco do argumento do Paulo, né? Por isso também é difícil de interpretar. Por quê? Se a gente for casar o versículo 33 com o versículo 36, olha como que fica. 33 fica: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como é em todas as congregações. Aí 36. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Ou seja, vocês estão aí fazendo culto seja uma bagunça. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Acaso vocês são a nascente da qual toda verdade cristã brota? Né? Será que Deus alcançou só vocês?
Então vocês não podem agir, a pergunta é retórica, né? Então vocês não podem agir da maneira que vocês quiserem agir. Vocês não podem falar em línguas de maneira desordenada. Tem que ter uma ordem, como se fosse isso que o Paulo está falando, entendeu? Tem que ter uma ordem. Quem vocês acham que vocês são? Como se o Paulo estivesse falando isso, né? Aí 36 ainda, são vocês o único povo que ele alcançou? Ou seja, se achavam espirituais, né? Então aqui Paulo está meio que atacando, né? Quem são vocês? Aí no versículo 37, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, né? E Paulo sempre atacava, né? Aquela igreja, né? Porque eles se achavam espirituais, né? Se achavam sábios, se achavam conhecedores. Aí Paulo fala, 37, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que eu lhe estou escrevendo é mandamento do Senhor. Com isso aqui, né, Paulo não está negando que os coríntios, como um todo, sejam espirituais, né? E nem que todos, ou nem que eles que não sejam profetas, né? Parece das palavras do apóstolo Paulo aqui, 37, né? Reconheça que o que lhe estou escrevendo é mandamento do Senhor. Aqui ele está defendendo ele mesmo. Aquele quem o Senhor usou para fundar a igreja de Corinto, antes de tudo era apóstolo e também era profeta. E, portanto, ele estava escrevendo a eles um mandamento do Senhor, né? Por isso, né? Uma vez que tanto ele quanto os coríntios têm o Espírito, a verdadeira pessoa cheia do Espírito Santo aceitará então aquilo que Paulo escreve, né, na carta, que é do Senhor. Por isso que ele fala, né? Reconheça que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Né? E aí, como Paulo tem autoridade, que recebeu do Senhor, ele diz, 38, se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Então, se a pessoa pensa que é uma pessoa cheia do Espírito, ignorar isso aqui, né, ou deixar de reconhecer que isso aqui, que Paulo falou, né, com eles por meio da carta, é coisa do Espírito, essa própria pessoa será ignorada, né? Essa própria pessoa não será reconhecida. 39 e 40. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar, e não proíbem o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ou seja, ele não proíbe falar em línguas aqui, né, como a gente viu, né? Elas são admissíveis na igreja reunida quando tiver interpretação e podem ser experimentadas à vontade a sós, né, com Deus. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem, deixando implícito aqui, né, que a reunião, né, que os coríntios tinham ali experimentavam um certo grau de alvoroço, né, de alvoroço. Então essa é a correção que Paulo dá a essa igreja sobre o uso dos dons de línguas e profecia. Amém, gente? 9:5. Amém, então. Vamos orar? Quem quer orar por nós aí?